Bom, continuando aqui, irmãos, já é de noite. Eu estava falando sobre os inimigos nesse processo de cura, né? Estava falando da espiritualização errada, né? Do puritanismo. Então é necessário, irmãos, eu estava até citei um exemplo da dor de barriga, né? E nós temos que entender que tanto existe a cura por um processo medicinal, como existe a cura por milagres. Assim como Deus pode curar uma dor de cabeça de forma milagrosa, pode haver também a cura por um processo terapêutico, um remédio para dor de cabeça, ou se for uma enxaqueca, um tratamento com um neurologista. Existem os dois caminhos. Acredito que a cura da alma, dos sentimentos, das emoções, do inconsciente, também pode ser alvo de milagres. Deus pode, de forma milagrosa, nos curar, nos restaurar completamente, de forma instantânea, assim como há curas no nosso físico. Como também haverão curas através de processos terapêuticos. E o que nós estamos discutindo aqui são essas terapias. Mas eu estou falando isso para deixar claro que eu não excluo aqui a soberania de Deus, inclusive a respeito da intervenção divina de forma milagrosa para se fazer a cura, inclusive dos problemas da alma, né? Eu acredito nessa soberania de Deus não só apenas na cura do físico, mas também na cura da alma. Não havendo um processo milagroso e instantâneo, nós devemos buscar os processos terapêuticos, devemos buscar ajuda. Esse é o meu entendimento. O quarto ponto, que seria o quarto inimigo desse processo, seriam líderes ou pessoas que se colocam na posição de terapeutas, mas não têm o conhecimento ou a formação necessária ou a experiência necessária para efetuar esse tratamento terapêutico, né? Por exemplo, um aconselhamento bíblico é um processo nesse sentido, um psicólogo, um psicanalista. Então, como pastor, dando opinião como pastor, nós temos que ser capacitados, primeiro, biblicamente, para sermos conselheiros bíblicos capazes, né? Existe até um livro a respeito desse assunto, né? O conselheiro bíblico capaz. Mas, havendo questões que não são de cunho bíblico ou são de cunho terapêutico do inconsciente, que é o que trata a psicanálise, é necessário formação nessa área, né? Então, existe pessoas que se colocam em posições que elas não têm formação, portanto, não têm capacidade técnica de atuar, como as pessoas, os irmãos ou os cristãos, os crentes, também colocam pastores nessa posição, ou seja, tanto pastores ou líderes ou pessoas se colocam em posições que não deveriam estar porque não têm formação, como as pessoas também exigem isso delas, que elas saibam coisas que elas não sabem, que elas não estudaram, que elas não se formaram, que elas não se capacitaram. Então, existe o erro é dos dois lados, né? Então, nós devemos procurar pessoas que são capacitadas para cada uma dessas áreas, né? Todo pastor deve ter capacitação em aconselhamento bíblico, mas infelizmente não é todo pastor que tem capacitação. Deveria ter, mas não é todo que tem. E nós temos que ter consciência disso, né? Pastor não é psicólogo, pastor não é psicanalista, a não ser que ele tenha formações nessa área, né? Então nós temos que ter essa consciência e saber diferenciar essas questões, né? Então se tem alguém que está com uma neurose, uma fobia, uma patologia nesse sentido do inconsciente, ele deve procurar um psicanalista. Se ele está com problemas de relacionamento que não é do seu inconsciente, mas é do meio à sua volta,
né, fatores do meio ambiente, do meio social, deve procurar um psicólogo, né? Ou é um irmão que está débil na fé, ou está preso em pecados de vício, ou pecados de perversão, sejam eles quais forem, deve procurar um pastor capacitado em aconselhamento bíblico para fazer o tratamento, o confrontamento desses pecados e conduzir aquele irmão num processo de santificação, né? Então, devemos respeitar essas questões. E eu coloquei um quinto ponto aqui, que eu vejo que acontece muito, é o ativismo religioso que acontece dentro das igrejas. Porque as igrejas incumbem os solteiros de muitas atividades e acaba que essas muitas ocupações vai fazer com que o solteiro que tem toda essa gama de problemas, né, de traumas, de necessidade de cura da alma, do inconsciente, que ele não busque essas terapias, que ele não busque essa cura, porque ele não tem tempo. Ele está tão ocupado com tanta atividade, com o próprio trabalho secular. Fora do trabalho secular, tem tantas atividades na igreja que ele não sobra tempo para que ele cuide de si mesmo, para que ele busque a própria cura. Então, o ativismo, tá, tanto religioso como secular, né, é algo que nos atrapalha, é algo que tira o nosso foco em relação ao cuidado que nós deveríamos ter. Como Paulo disse para Timóteo, né? Paulo, ele, nos aconselhamentos pastorais de Paulo a Timóteo, ele diz: cuida de ti mesmo. Ou seja, é necessário separarmos um tempo para cuidarmos de nós mesmos, né? E não só ir para o médico quando já está tendo um infarto, não deixar para ir para o médico só quando já está com diabetes, ou deixar para ir num psicanalista ou no aconselhamento bíblico quando já está em depressão. Não, é necessário um cuidado preventivo, é necessário haver tempo para cuidarmos de nós mesmos, não para os nossos próprios deleites, mas cuidado no sentido de preservação da saúde, tanto física quanto mental. E o ativismo que o mundo nos impõe e o ativismo que a igreja também impõe são inimigos dessa saúde, tanto física como mental. Então é algo que nós devemos estar conscientes e alertas e devemos ser bons administradores do nosso tempo para podermos reservar um tempo para cuidar de nós mesmos. Tá? E o mundo e também a igreja, há uma pressão para que você ocupe todo o seu tempo com outras inúmeras atividades, né? O mundo cobra que você se forme, faça uma faculdade, depois que você se formar, você fazer um concurso público, depois do concurso público fazer mestrado, fazer doutorado, pós-doutorado, comprar um carro, comprar um apartamento. O mundo ele tem essa cobrança em cima de nós, né? E a igreja também existe um ativismo religioso a pretexto de que está se fazendo para o reino, e muitas dessas atividades religiosas não são proveitosas para o reino de Deus, muitas das vezes são proveitosas para a própria instituição, para o crescimento daquela denominação, daquela instituição, né? E quem fica prejudicado nesse processo são as pessoas que de forma inconsciente aderem a esse ativismo e ficam tão ocupadas de tantas atividades que não separam um tempo para cuidar delas próprias. Espero que esse vídeo elucide essas questões, traga mais clareza e traga também questionamentos, traga dúvidas, que as pessoas possam questionar, possam se autoavaliar e perceber essas características em suas próprias vidas e possam, de alguma forma, começar esse processo de buscar essa cura, de buscar esse melhoramento, né, de si mesmo
e que sejam pessoas mais felizes, que sejam pessoas mais libertas e que sejam crentes mais santos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo traga essa luz sobre as mentes, sobre os corações, e que as nossas vidas possam, de uma forma ou de outra, glorificar a Deus cada dia mais. Amém? Que Deus os abençoe.